que tem tanto professor esquerdista? Quando a gente olha, a gente tem que voltar lá para o curso universitário, quem está formando os professores que estão nas salas de aula? É uma pergunta complexa, mas basicamente é isso. Os professores são, obviamente, eles sofrem muitos anos de doutrinação na faculdade, onde é apresentado um pensamento educacional, o que o Paulo Freire faz, socioconstrutivismo, eu não considero como metodologia. Não tem nenhum método. É uma verborragia ideológica. E aí, o professor... Eu saí da faculdade achando que aquilo era lindo, que aquilo ali era a única coisa que tinha na área da educação, que era o mais moderno, e depois, através dos estudos que eu fiz, porque eu sou uma grande curiosa com relação ao aprendizado humano, né, o desenvolvimento humano, eu fui descobrindo que havia outras correntes de pensamento, comecei a analisar, principalmente eu comecei a aplicar na sala de aula, na prática, e como professora de educação física é muito visível, assim, ou o aluno aprendeu a chutar bola, ou ele não aprendeu a chutar a bola. Eu fazia as atividades que eles mandavam na faculdade, os alunos não aprendiam. Eu fazia o feijão com arroz, aquele bota na fila, vai ser assim, tem apito, é assim que tem que fazer. Aí eles aprendiam. Então, talvez eu tenha tido essa facilidade pela minha área. Mas eu só vou voltar rapidinho no que a gente estava comentando antes, sobre essa insistência, né, da esquerda com relação aos jovens, e isso tem um motivo até científico, já que eles gostam tanto de ciência. É o seguinte, os jovens, né, a gente tem que, às vezes, sacar a carta ciência, assim, para ver se eles conseguem entender. Os jovens, eles têm o córtex pré-frontal deles, que é a área do cérebro responsável pelo nosso juízo, eu vou colocar aqui em termos bem leigos, ele ainda não está desenvolvido até os 21 anos. Então, a gente só termina de desenvolver o córtex pré-frontal aos 21 anos. O pessoal entender o que eu quero falar, assim, numa linguagem bem simples, todo mundo vai entender esse exemplo. Quando a gente toma uma cachaça a mais, a gente fala muito, faz besteira, porque o álcool inibe o nosso córtex pré-frontal. Então, é quase como se o adolescente fosse, assim, uma pessoa meio ébria, que não sabe muito bem o que está dizendo. E jovem tem angu na cabeça. Não são todos, né? Mas, assim, tem uns que, pela estrutura familiar e tal, é pior, pelas companhias, mas, via de regra, os jovens, eles não conseguem compreender toda a complexidade quando a gente vai falar sobre controle de mídia, censura estatal, direita, esquerda, conservador, progressista, e bem como o Adriles falou, tem um enquadramento na palavra conservador, de que conservador é coisa do passado, mas a direita precisa também aprender a guerra política e a fazer um reenquadramento do termo conservador, assim, ressaltando que o conservador quer conservar as coisas mais importantes para o ser humano, que é a família, que é a tua liberdade. Então, o progressista, ele parte do princípio que, com o passar do tempo, o ser humano evolui. E, assim, se a gente olhar a sociedade, a gente vai ver que talvez não seja bem assim. A gente tem muita tecnologia, mas o homem que pilotava lá as bigas em Roma é o mesmo que pilota o avião de última geração hoje. O homem é o mesmo, a gente só tem mais tecnologia. E tecnologia na mão de pessoas que não raciocinam bem é pior ainda para o controle. Mas como é que um jovem, na escola, na aula de inglês, que ele deveria, sei lá, aprender o verbo to be, nem que fosse o verbo to be, ele vai ter condições de analisar aquela informação que o professor falou? Isso é muito do socioconstrutivismo. Até porque é muito mais fácil falar aquilo que ele falou do que fazer um plano de aula de inglês. Fazer um plano de aula dá trabalho. E tem todo o contexto da escola. Mas é muito mais problemático o professor coloca uma situação dessas sem ter dado a base teórica que o aluno deveria ter. Porque na cabeça do socioconstrutivismo, dar essa base teórica, conservar o que os nossos antepassados pensaram, analisaram, filosofaram, isso daí é transmissão de conhecimento, educação bancária, a gente deve jogar tudo do passado fora, que agora vai acontecer uma coisa nova. E, de novo, o pai, dependendo, obviamente, do relacionamento aí que você tem com seu filho em casa, mas o pai vai ter muito mais influência do que a escola. Então, por isso eu sempre aconselho, desde pequenos, os pais acompanharem, ter um tempo para brincar com os filhos, fazer atividades lúdicas, didáticas, ver o que ele está aprendendo na escola e conversar sobre o que ele está aprendendo na escola para realmente proteger o filho dele. E quando um professor falar uma coisa dessas, o pai vai poder responder e dar esse arcabouço teórico que, infelizmente, a escola se nega,
por acreditar nessas baboseiras paulo-freirianas.